Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E os últimos meses não vem sendo nada fácil para estudantes, técnicos e professores da UNEAL, Universidade Estadual de Alagoas. A falta de materiais, baixos salários e o descaso das autoridades fizeram com que os integrantes da universidade entrassem em greve. Para que o órgão não feche as portas, estudantes e trabalhadores estão dispostos a lutar pelos seus direitos. Para os servidores, professores e estudantes, a mobilização em defesa de um ensino público de qualidade é algo que é de direito deles. Direitos esses que estão sendo esquecidos pelos gestores públicos. E para eles, a situação da UNEAL é grave e a única saída encontrada foi a greve. Vocês conferiram aí um pouco da luta dos estudantes, dos técnicos, dos professores da UNEAL. E aqui no nosso estúdio eu estou recebendo agora o Alexandre Batista, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre a greve. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é, diante de tanto descaso, você acha que a melhor saída foi aderir à greve? Olha, veja bem, a gente já vem negociando há vários anos com o governo, né? E quando eu digo há vários anos, não quer dizer que é os técnicos que já vêm nesse processo de negociação, mas também os professores da UNEAL. A gente começou a nossa luta agora há pouco tempo. Então, quando a gente vem chegar nesse estágio de greve, é porque todos os canais de negociação eles foram esgotados. A gente não vai fazer uma greve porque a gente quer fazer greve. Não. A gente faz uma greve porque realmente os canais de negociação já foram todos esgotados e o que nós estamos pleiteando justamente para a melhoria da universidade, a gente não vem sendo atendido pelo governo do Estado. Assim, a luta tem que vir à frente. Então nós vemos também que em alguns campos eles não têm sede própria, eles são alugados. É verdade, né? Isso é um problema também sério da universidade. A universidade precisa ter esses campos, né? Para que possa, né, dar uma infraestrutura realmente digna de uma universidade, para que nossos alunos, né, ou seja, a comunidade acadêmica como um todo, possa ali desfrutar de uma infraestrutura boa. E para isso a gente precisa urgente também, né, a universidade ter os seus campos próprios, né, realmente digno de uma universidade, não o que a gente, quando os nossos campos hoje eles estão instalados em lugares que não tem uma cara de universidade, sim de um escolão, de uma escola, que é o que acontece, né? Então não pode, a gente realmente tem que evoluir nesse sentido. Bom, Alexandre, como é que você falou aqui desses campos que parecem um escolão e como é que está a situação desses campos que são alugados? A situação, como eu já falei, elas são precárias, né? Por incrível que pareça, o meu campus, o campus 2 em Santana de Ipanema, é um campus que ele tem uma melhor estrutura, mas mesmo assim passa por dificuldades, né? Mas o campus de São Miguel dos Campos, o campus de União, entendeu? Eles são campos que realmente precisam, né, de uma infraestrutura adequada, né? Precisamos que a universidade, né, ela tenha todos os seus campos oferecendo umas condições para que a nossa comunidade ela possa realmente ficar satisfeita, né? Para que os nossos alunos, os nossos professores, eles tenham condições de estudar, de ensinar, né? Enfim, a gente realmente precisa de ter uma infraestrutura boa, não é? A gente precisa realmente, esses campos precisam ser construídos para que a UNEAL venha a ter os seus campos próprios, não que alugue-se esses espaços, que são espaços que não dão condições de trabalho para a gente.
Falando em não condições, vamos falar também que atualmente todos os campos eles recebem R$205 mil. Uma das nossas pautas, né, que a nossa pauta é a pauta unificada, né, entre a reitoria, os sindicatos professores e os sindicatos técnicos administrativos, é justamente o aumento do custeio em 100%. O governador assinou, né, com 67 mil reais a mais do que o custeio, realmente. 205 mil é o custeio da UNEAL hoje. Então fica impossível tocar esses cinco campi, né, com esse valor. É inviável você fazer uma universidade realmente que ofereça, né, um padrão de qualidade, né, que ofereça ensino de qualidade, enfim, com um valor desse. É um absurdo. Você tem ideia? Só para você ter ideia. Eu sou bibliotecário, né, e sou vice-coordenador do sistema de bibliotecas da UNEAL. Eu liguei um ano passado para fazer uma pesquisa com relação o quanto se existia uma verba específica para o sistema de biblioteca lá na Paraíba, na Universidade Estadual da Paraíba, né? Eles me falaram que não existia, mas assim era tirado um dinheiro de uma rubrica para que fosse comprado livros, né? Para que se investisse em confecção de livros produzidos na própria universidade, né? E outras coisas, né? O que eu obtive como resposta foi que eles gastaram no ano passado lá na Universidade Estadual da Paraíba 11 milhões de reais. Então, a gente olha que é uma disparidade muito grande em termos de valor. Enquanto eles gastaram 11 milhões em compra de livro, com gráfica e etc, a UNEAL recebe 255 mil para manter 6 campos. São 6, porque hoje tem um campo 6 que é em Maceió. É impossível trabalhar com esse valor, não é? Com esse orçamento. É impossível. Falamos também, nós vemos algumas reivindicações de alunos e de professores também que tem setores que não tem nem papel para os alunos fazer prova, para os alunos estudarem. Isso praticamente é inadmissível. É outra verdade, né? Como eu falei, a universidade tem período que a gente não temos papel, né? Aí falta papel higiênico, por exemplo, falta água, falta copo, né? A gente não temos, por exemplo, vou voltar a falar do meu campus, lá o campus 2. Por exemplo, eu recentemente doei, né, o monitor do meu computador para a minha biblioteca, para a biblioteca que eu trabalho, né? Lá, as secretarias dos cursos, que lá funcionam 3 cursos, curso de pedagogia, de zootecnia e de ciências biológicas, as secretárias de curso, não têm impressora, né? E muitas vezes aqui que a gente consegue, impressoras que a gente consegue trabalhar são impressoras velhas, né? Sucateadas, né? Que o nosso técnico lá, o Tomás, ele recupera, mas não tem condições, porque chega um tempo que quebrou, aí conserta, aí tem que estar consertando e vai. Não, a gente precisa realmente ter computadores novos, né? A gente precisa de papel. Até porque para os alunos tem uma forma de incentivo para os alunos. Com certeza, então a gente precisa de ter essas coisas bem definidas. Por exemplo, volto a falar da biblioteca. A gente não tem mobiliários adequados, a gente não tem mesas, né, para os alunos estudarem adequadas, não temos estantes adequadas para os livros. Então, falta muita coisa e também não temos livro, né, que isso é o mais agravante ainda, não temos livros. A gente tem uma super pergunta aqui, mas ele vai responder depois do intervalo. A gente vai para um break brevezinho aí, a gente volta já.
Todo final de semana você está convidado a assistir o Doc CUT, espaço reservado para documentários produzidos pela CUT Alagoas e entidades parceiras. A cada mês você confere um documentário novo com os mais variados temas. Doc CUT todos os sábados às 11h30 da manhã e aos domingos às 1h30 da tarde. TV Com, 10 anos de compromisso com a sociedade. Estamos de volta com o programa Eu Quero Ver aqui. Vamos dar continuação à entrevista sobre a greve dos professores, técnicos, estudantes da UNEAL. E vamos conversar aqui sobre aquela pergunta que a gente falou no intervalo. Que é um fato muito preocupante, que alguns cursos estão sem professores. E para isso seria necessário concursos dos quais ninguém vê. Realmente, o quadro de professores da UNEAL é preocupante, né? Tem curso que realmente não tem professor efetivo, né? Volto a dizer, o meu campus 2 lá em Santana de Ipanema é um exemplo, né? Lá o curso de Ciências Biológicas não tem um professor efetivo. Então, é inviável. Não tem as mínimas condições. Você tem que ter professor. Uma das pautas da reitoria é justamente essa. É o concurso para professor efetivo urgente. Precisa fazer isso urgente. É inadmissível você estar todo ano fazendo concurso para professor substituto. Então, como é que nós vamos ter uma universidade, né, que tenha um ensino de qualidade, né, quando a gente não tem esse professor? A gente precisa sim ter esse professor efetivo com urgência. Mas vemos também que tem o problema do contrato dos professores, né? Isso terem vencido e o governo não ter autorizado a renovação contratual. Não, agora sim, a partir desse momento que nós estamos negociando, o concurso para professor substituto, né? Ele foi autorizado pelo governo, né? Então já está encaminhado, né? A gente está tendo alguns avanços, né, nas nossas negociações. Não é o suficiente, mas estamos tendo, né? Como eu falei antes, teve um incremento aí da verba de custeio, né, de 67 mil, se eu não me engano, de 60 a 67, e agora foi também autorizado o concurso para professor substituto. Vamos entrar agora num ponto crucial, os salários dos servidores. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, o salário dos servidores técnico-administrativos é um caso sério na universidade, né? O servidor de nível fundamental e médio, ele percebe muito pouco. Então, hoje, a universidade está tendo esvaziamento, né? As pessoas, infelizmente, que passaram nesse concurso, não estão conseguindo permanecer na UNEAL, porque é inviável o salário que um técnico administrativo hoje recebe na universidade. Por quê? Lá na universidade tem suas especificidades, entendeu? Mas infelizmente, né, o governo do estado, eles não valorizam o servidor da UNEAL. A gente está ali lidando, entendeu, com professores, com alunos, entendeu, do nível superior. A gente não pode ficar, por exemplo, tendo autarquias como a UNEAL no estado, como IMA, como o IZP, como o próprio DETRAN, onde são autarquias e tem salários, esses servidores desses órgãos que eu falei, eles recebem bem mais do que a UNEAL. E outra coisa, outro agravante, a UNEAL, ela está, os diversos campos da UNEAL, ela está no interior do estado. Então tem muitos servidores nossos, entendeu, que trabalham, mora em Palmeira do Zinho, trabalha em Santana, mora em Viçosa, trabalha em Arapiraca. E nós não temos ajuda nenhuma. Nós não temos, por exemplo, auxílio alimentação, auxílio creche, onde a gente vê que tem outros órgãos, né, do estado que tem esses benefícios. E nós não temos nada. E o mais importante, o que a gente luta hoje é pelo plano de cargos e carreira,
que é lei. O plano de carreira é lei. Então a gente está brigando por isso. Uma das nossas pautas de técnico administrativo é justamente o realinhamento salarial e o nosso plano de cargos e carreira. Porque fica inviável, porque tem gente que chega para a gente e diz assim, mas você sabia o valor, aquele valor que era o concurso, por que você fez a prova? Sim, mas hoje, com o plano de cargos e carreira, que o Estado prometeu e até agora não foi cumprido, não é? O Estado prometeu. É isso que faz com que a gente hoje, nós servidores, estejamos em greve. Por quê? O que acontece? O governador vem negociando com a gente, pois aí no meio de comunicação que os técnicos administrativos ia ter seu PCC aprovado, que os professores já ter concurso para professor efetivo, não é? E até agora não foi dada a resposta. A gente precisa ter um plano de cargos e carreira, porque a gente precisa evoluir. Tudo aumenta, tudo. Tem a inflação, tem a questão da inflação. Então o seu salário precisa ter um ganho. A gente não vai ficar estacionado ganhando o mesmo salário. As nossas databases, né? A gente precisa ter isso aí. A gente precisa ter um ganho salarial. Então temos muitas perdas. A gente tem muita perda. Então é preciso que a gente, que o governo tenha essa sensibilidade e realmente atenda os nossos pleitos, a nossa pauta. Porque fica impossível hoje um técnico administrativo permanecer não leal com o salário que ganha. Quando você fala assim, o governo ele não está cumprindo um acordo que vem desde 2007, não é isso? Correto. É como eu disse, a luta é uma luta que desde 2007 vem se negociando desde 2007 e a gente não encontra avanço. Nós não estamos encontrando avanço. Então é por isso que nós hoje estamos em greve. Então é o único recurso, infelizmente, que o trabalhador tem é a greve, para que os seus pleitos, para que as suas reivindicações sejam atendidas. Para a gente encerrar aqui, a gente está falando do governo. O que você teria a dizer agora, olhando aqui, se você encontrasse com o nosso governador, Teotônio Vilela Filho? O que eu tenho a dizer é muito simples. Governador, nos atenda, entendeu? E cumpra com as suas promessas. Se o senhor fez a promessa, entendeu? Cumpra com as suas promessas. A gente não quer nada mais do que isso. O senhor cumpra com as suas promessas e que realmente nos atenda o pedido da UNEAL. O senhor atendendo as nossas reivindicações, o senhor está atendendo ao povo de Alagoas. Porque só através de educação, e educação pública de qualidade, é que a gente vai tirar Alagoas desses índices sociais que nós temos hoje. Então, o senhor investir na educação, o senhor vai ter retorno. O senhor vai ter retorno e isso é importante para um governo. Imagine, governador, dizer que foi no seu governo que a UNEAL, por exemplo, conseguiu a autonomia financeira. Então é importante hoje também pensar nisso. A UNEAL precisa ter a sua autonomia financeira. Alexandre Batista, muito obrigada. Espero que o pessoal em casa tenha gostado. E essa foi a nossa entrevista de hoje com o Alexandre Batista, o vice-presidente do Sindicato dos Técnicos Administrativos da UNEAL. E o programa Eu Quero Ver de hoje termina por aqui. Se você deseja acompanhar o nosso programa e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é Programa Eu Quero Ver. E para você que deseja enviar críticas e sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e amanhã a gente se encontra. Eu quero ver, A luta se fortalecer, eu quero ver, a mudança acontecer. eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval?
Entrevista com o Arnaldo Luiz, que é dos sindicatos municipais e agentes de endemias do município de Maceió. Arnaldo, qual a expectativa dessa mobilização hoje aqui? A expectativa é para que se cumpra a Lei 6.114 da transmutação de regime jurídico da categoria Agente de Combate às Endemias de Maceió. Vocês estão tendo alguma reunião no momento? Quais são as propostas aí da prefeitura? A proposta é para que o município cumpra com a lei, ou seja, 12 já são concursados e foram beneficiados através da lei. Faltam 800. Aí é por isso que em Assembleia nós hoje deflagramos a greve geral, por tempo determinado, enquanto não sair a publicação do decreto. Então vocês estão em greve por tempo indeterminado. Amanhã vocês vão ter também alguma agenda aí, né? Fala um pouquinho sobre essa agenda de amanhã. Pronto, a greve é devido ao prazo da lei de greve, 72 horas, ou seja, nós cumprimos. E nós, hoje em Assembleia, nós já deflagramos a greve. Ou seja, amanhã nós temos outra atividade, dependendo da reunião hoje com o gabinete do prefeito. Luiz, agora, para finalizar, vocês também estão há 18 anos nessa luta, né? Você explica, falar um pouquinho sobre essa luta aí e como é que vocês esperam, né, que isso seja o desfecho dessa história. Pronto, o pessoal estão amparados pela emenda constitucional número 51 e a lei federal 11.350, ou seja, o pessoal desde 1994 tem direitos adquiridos devido à lei federal 11.350 e a EC 51. O pessoal impetrou na justiça e foi deferido esse direito. O município está com a publicação da comissão de certificação que aprovou mais de 300 agentes de endemias, o pessoal anterior, o pessoal a velha guarda, entre aspas, que se chama. E estamos também no aguardo para que se publique a comissão de certificação, a listagem das 320 pessoas. Olá, começa agora mais um Giro Sindical. Aqui você fica sabendo de tudo o que aconteceu na última semana da classe trabalhadora em Alagoas e da agenda dos sindicatos. O Sinteal convoca os trabalhadores em educação da rede estadual para uma importante assembleia que será realizada dia 23 de outubro, às 9 horas, na sede do Sinteal, no bairro do Mutange. Será discutido na ocasião os repasses de informações da luta do PCCS. Sem avanço nas negociações com a prefeitura, agentes de endemias bloquearam no final da manhã da última quinta-feira, dia 18 de outubro, a rua Dias Cabral, no centro de Maceió. A categoria reivindica a mudança de regime de contratação de seletista, que tem como base a consolidação de leis trabalhistas, para estatutário, com base em uma lei municipal. Os médicos anestesistas de Maceió, que trabalham nas maternidades que atendem pelo SUS, ameaçam nova greve. Eles reclamam que a Secretaria Municipal de Saúde descumpriu o acordo firmado no último mês de maio, que garantiu o fim de uma greve de quase 2 meses da categoria, após uma reunião no Tribunal de Justiça de Alagoas. Indignados com as manobras contábeis do HSBC para reduzir a PLR e a PPR dos bancários, diretores do sindicato e funcionários do banco realizaram manifestações no último dia 10 em frente à Agência Centro, para denunciar o golpe à população de Maceió. A atividade fez parte do Dia Nacional de Luta, deliberado pela Contraficute e o Comando Nacional dos Bancários, que resultou em mobilizações e na paralisação de agências em diversos estados. O Giro Sindical fica por aqui. Mais informações você acompanha na página da CUT, no endereço www.cut-al.org.br. Tenham todos uma ótima semana.